Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula de física. Vamos falar de um assunto bem interessante da óptica, que é chamado de refração da luz. Então a refração da luz, ela tem algumas aplicações no dia a dia, tá? Principalmente em alguns instrumentos, chamados instrumentos ópticos. E também ela ajuda também a gente a entender, às vezes, alguns fenômenos que são meio aparentes. Eles parecem ser uma coisa e na realidade é outra. Então, para acontecer a refração, a gente vai precisar de dois meios materiais, tá? Transparentes. E como é que acontece? Então, a refração da luz, ela é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre uma mudança do meio de um meio de propagação e ela vai sofrer um desvio, tá? Devido à mudança, né? A variação da velocidade de propagação da luz. Então aqui, ó, nós vamos classificar os meios, ó, aquele meio onde a luz vai iniciar, né, nós chamamos meio incidente, né? Poderia ser, por exemplo, ar e vidro aqui, ó. Então o meio incidente seria o ar, né? Então aqui eu teria uma fonte de luz, então ela emitiria os raios, né? Eles se propagariam, né? Bateriam bem nessa superfície de separação e vai sofrer um desvio, tá? Então essa mudança aqui, ó, dessa inclinação da reta indica que a luz sofreu um desvio. Então esse desvio que ela vai sofrer é que nós vamos, no segundo meio, né, que nós vamos chamar de refração da luz. A gente vai entrar em mais detalhe aqui daqui a pouco, né? Então o estudo da refração, pessoal, ele permite, né, que a gente entenda alguns fenômenos que ocorrem no dia a dia, como por exemplo, a gente às vezes em uma piscina, né, a gente pensa que ela é meio rasa, né, e quando a gente vai lá, mergulha na piscina, ela é um pouco mais funda, então ela vai ter uma profundidade aparente, é exatamente por causa desse desvio, né, produzido pela luz, né, quando ela entra no outro meio, ou seja, quando ela sofre uma diminuição ou um aumento, né, da velocidade. Isso vai depender muito dos dois meios, né, que estão, né, um colado com o outro. Explica também o arco-íris, né? O arco-íris, galera, a gente só visualiza lá no céu lá, né, quando temos o que? Chuva, sol. Então ali, ó, vou ter uma fonte de luz, né, que é o sol. Aí vou ter dois meios diferentes. Quem são, professor? É o ar, né, e a água, né, as bolhas de água lá. Então ali, esse fenômeno nós chamamos de dispersão da luz, né? Então ali nós vamos ver a luz, né, se dividindo em suas cores, né? Então o arco-íris ele é gerado, né, a partir da refração da luz. Então por isso que ele precisa dessa condição. Também explica isso aqui, ó. Quando a gente vê um objeto dentro d'água, né, principalmente quando a água mesmo está bem transparentezinha, ó, aí você coloca lá um objeto lá, a gente pensa que ele está quebrado, mas isso aqui é uma ilusão de ótica, por isso que eu falei uma coisa aparente, parece que é, mas não é. A gente pensa que está quebrado aqui, mas não está, mas isso é consequência desse desvio sofrido pela luz. Nós vamos chamar isso de refração. E também, ó, a refração ela tem umas aplicações bem interessantes no dia a dia, ó. Por quê? Porque ela é base para a fabricação de muitos instrumentos ópticos, certo? Então essas teorias que a gente estuda aqui, elas são todas aplicadas na fabricação desses instrumentos, como as lunetas, microscópios, né? Lunetas, microscópios, né? Então ele tem umas lentes, galera, que normalmente vão ampliar, né? Então o princípio de funcionamento dessas lentes é baseado na refração da luz. Nós temos também as câmeras fotográficas, né, os microscópios, então todos eles, né, como eles têm essas lentes, né, o microscópio a gente usa muito no laboratório, né, para ampliar lá a imagem de uma amostra, né. Então essas lentes todas elas vão usar as teorias da refração da luz, né, para ser construído, né, todo o aparato. Os óculos, né? Então essas lentes também, né, que são usadas para correção dos defeitos da visão. Então a base delas, né, para elas serem fabricadas, vem todas aqui dessas teorias dessa área da ótica chamada refração. Vamos falar um pouquinho das características principais da refração, né? A gente já sabe que isso acontece quando a luz muda de um meio material para outro, e são as seguintes, ó. A principal é essa, ó. Quando a luz incide em um meio e atravessa em outro meio, então ela vai sofrer uma mudança de velocidade, tá, entre esses dois meios. Pode aumentar ou pode diminuir, vai depender de algumas situações, né, que a gente vai ver lá na frente.
Então, por exemplo, no ar, a velocidade de luz é 300.000 km por segundo. Já na água, a velocidade vai ser cerca de 225.000 km por segundo. Você diminuiu um pouco. Ou seja, o que acontece se eu tiver dois meios? Um é o ar e o outro é a água. Então, o que é que vai acontecer com a luz lá no ar? 300.000 km por segundo. E na água, assim que ele começar a atravessar a superfície lá da água, então essa velocidade que era de 300.000, ela já vai passar para 225. Isso basicamente acontece, galera, porque cada meio material ele vai ter uma resistência diferente. É como, por exemplo, nós mesmos, se a gente for correndo lá no ar, né? Eu vou ter uma velocidade. Agora, quando eu entrar numa água, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência maior, então a minha velocidade, qual é a tendência dela? Diminuir, né? Por quê? Porque o meio água, ele vai oferecer maior resistência ao meu movimento, né? Então por isso vai reduzir a minha velocidade. E por exemplo, no vidro, nessa velocidade diminui mais ainda, ó, é 200.000 km por segundo, embora seja uma velocidade muito grande, né? Tá? Mas ela vai reduzindo essa velocidade. Aí tem uma coisa que é característica de uma onda que nós chamamos comprimento de onda. Eu vou já mostrar uma ilustraçãozinha aqui para a gente ver o que é que representa o comprimento de onda. Então o comprimento da onda, né, porque a luz não é uma onda, então esse comprimento de onda vai se modificar, né, de acordo com o aumento ou diminuição da velocidade da luz. Por exemplo, se a velocidade da luz aumenta, então o comprimento de onda vai aumentar também. Se a velocidade da luz diminui, então o comprimento de onda também vai diminuir. Então essa figurinhazinha aqui para a gente entender, ó. O que é uma onda, galera? Onda a gente costuma dizer que é uma perturbação. Por exemplo, é como se eu fosse, tem uma cordazinha, ó, ela tá fixada na parede. Aí ela aqui, ó, tá retinha, né? Quando eu pego nela tá retinha, só faço esticar, pronto, fiz nada nela. Então ali ela está, digamos, em equilíbrio. Agora quando eu dou uma pancadinha, ó, nessa corda, o que é que vai acontecer com ela? Ela já não vai ficar mais desse jeitinho, ó. Ela vai começar a fazer umas curvinhas, né? Ela vai começar a fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui que a gente deslizou aqui. Então ela vai começar a fazer aquelas ondinhas mesmo, parece a ondinha lá da praia, né? Isso, tá? Da água lá do mar. Ou seja, galera, o que foi que eu fiz quando eu dei uma pancadinha aqui na ponta? Eu perturbei, né? Então, quando você perturba, ou seja, tira o objeto do seu estado de repouso, de equilíbrio, então o que vai acontecer? Eu vou gerar uma perturbação que nós vamos chamar de onda, tá? Ou seja, essa onda, ela vai normalmente se propagar, né? Ó, quando eu dei a pancadinha aqui, ela se propagou de uma extremidade para a outra. E ao mesmo tempo ela vibrou. Por que vibrou? Ela está subindo e descendo. Então nós já vamos ter duas características. A onda vibra. E outra coisa que nós observamos é a repetição. É um fenômeno que se repete periodicamente. Então vamos já dizer o que é que significa essas coisinhas. Então ela tem essa característica. Ela vai se repetir periodicamente, tá? Durante um certo tempo. Então ela, digamos que quando ela sai desse ponto aqui, que é o ponto do meio, digamos que é o ponto de equilíbrio da onda, aí ela vai subir, ela vai ter um valor máximo lá em cima, ó, e esse valor máximo lá, nós vamos ter uma coisa chamada crista da onda. E do mesmo depois ela começa a descer aqui, ó, desce, zerou de novo, ó, e vai ter um ponto bem mínimo, né? Um ponto lá embaixo, nós vamos chamar de vale da onda. Observe que ela completou uma volta inteira ainda não, né? A volta inteira vai ser bem aqui, ó, quando ela vai voltar para o zero, né? Ó. Então digamos que ela deu uma volta completa, mas não vamos dizer que foi volta, porque aqui vai ser uma oscilação completa. Então o tempo que uma onda gasta para realizar uma oscilação completa, nós vamos chamar de período, tá? Então o período é esse tempo que nós realizamos só uma oscilação completa. Então observe que ela está oscilando de baixo para cima, né? Ó. E ela está se propagando de onde? Da esquerda para a direita. Por isso que ela vai ter uma velocidade de propagação, que eu vou já falar mais um pouquinho. Então a velocidade de propagação é a velocidade com que a onda vai sair de um canto e chegar em outro, tá certo? Agora uma coisa bem interessante das ondas é que elas levam energia sem necessidade de levar matéria. Como assim? Por exemplo, quando você está falando com uma pessoa no seu aparelho celular, é através de ondas eletromagnéticas.
Então o que é que está acontecendo ali, pessoal? Ali, ó, você está falando com a pessoa bem distante, então tá havendo o que? Uma troca de energia, tá levando energia de onde você está para o receptor. Ou seja, não precisa levar nenhum bem material, né, para lá, né? Ou seja, não precisa você se teletransportar, né, para conversar com a pessoa. Foi só a energia que a gente está se comunicando ali, ó, tá? Então precisa dessa velocidade de propagação. Aí aqui, ó, nós vamos ter umas características. A primeira característica foi o período, né, que é o tempo de uma oscilação completa. Aí nós vamos ter uma coisa chamada, o período a gente nem vai usar muito aqui, mas vamos ver, ó, uma coisa que já foi falada ali, foi o comprimento da onda, né? O que é o comprimento da onda? Vai ser a distância entre duas cristas, ó, uma crista para uma crista. Ou seja, isso aqui é quando a onda deu uma oscilação completa. Então, quando dá uma oscilação completa e eu meço esse comprimento, então esse comprimento é chamado comprimento da onda, beleza? Ou então eu posso medir de outra forma, eu posso medir a distância entre dois vales, que é a mesma coisa. A onda, ela saiu desse ponto inicial, deu uma volta completa e voltou para o mesmo ponto que é o ponto inicial lá do vale, ó. Então, tem essas duas características: comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales consecutivos, tá? Não pode ser uma crista entre no meio tem outras, né? Então não vai valer, só entre duas cristas ou dois vales, né, consecutivos. E outra coisa, pessoal, chama-se frequência, ó. E no caso aqui a frequência, né, no caso aqui da refração, a frequência da luz não muda, a frequência de oscilação. Ou seja, a frequência, pessoal, é a quantidade de oscilações que a onda dá durante um intervalo de tempo de 1 segundo, certo? Então, às vezes tem algumas informações, por exemplo, equipamentos elétricos, que diz assim, ó, F igual a 60 Hz, né? Aí, por exemplo, se for uma onda, professor, de 60 Hz, significa que a cada 1 segundo ela dá quantas oscilações? 60, tá? Em 1 segundo ela oscila, né? Ela dá essas oscilações, dá 60 oscilações, ok? E aí, ó, aparece aqui uma equação que a gente chama de equação fundamental da onda. Usa aqueles conceitos lá da cinemática, ó, V delta E sobre delta T, ó. O delta S é a distância, ó. Então a distância é o que? O comprimento da onda, ó. E a gente viu que para acontecer uma oscilação, né, qual é o tempo que se gasta? É o período, que a gente representa pela letra T maiúscula. Então nós poderíamos representar essa equação usando o período, né? Mas a mais usual é essa: a velocidade da onda é igual a frequência da onda, o Fzinho, né, vezes o comprimento, que é representado por essa letrinha aqui que a gente chama lambda, tá certo? Então essa equação é muito útil, né, quando a gente for estudar mais detalhadamente as ondas. Mas é só para dizer aqui que no caso, ó, essas duas coisinhas vão se alterar, ó, aqui, quando a luz mudar de um meio para outro, ó, velocidade e comprimento, né? Por isso que eu falei, ó, quando a velocidade aumenta, porque são diretamente proporcionais, ó. A velocidade aumenta, o que é que vai acontecer com o comprimento da onda? Também vai aumentar. E da mesma forma, quando a velocidade diminuir, o que é que vai acontecer com o comprimento da onda? Então vai diminuir também. Tem um aparelhozinho chamado micro-ondas, né? Então o que é que significa lá, galera? Micro-ondas são ondas que tem o comprimento dela pequenininho, ó, certo? Mas ela, a velocidade dela é grande, que é a velocidade da luz. Por isso que aquele negocinho lá aquele aparelho, né, que a gente usa para esquentar, né, que é o micro-ondas, ele vai aquecer muito rápido, né? E a luz ali propaga-se muita energia ao mesmo tempo ali dentro do aparelho. Ok, então essas são as características. Agora vai ter uma coisinha que nós chamamos de índice de refração, que vai permitir que a gente analise o comportamento da velocidade nos meios, tá certo? Então o índice de refração, ele vai estar ligado aos meios materiais e ele vai quantificar a resistência que esses meios, né, vão impor à propagação da luz neles, né, e a gente vai sempre comparar em relação ao vácuo, né?
A gente já viu alguns valores, né? O ar, 300 milhões de quilômetros por segundo. Já na água, né? Diminui essa velocidade. Por quê? Porque ela tem mais resistência, né? A propagação da luz nele, né? E também o vidro, né? A gente viu que ainda é menor ainda do que a água. E assim vai. Aí esses índices, pessoal, eles são classificados em absoluto e relativo. O índice de refração absoluto, né, normalmente representamos pela letra N, ó. Ele corresponde. Essa é uma nomenclatura assim universal que basicamente todo mundo usa, né? Índice de refração, letra N. Então esse índice de refração absoluto, N, ele corresponde à razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Tá? Então você fazer essa comparação em relação ao vácuo, né? As velocidades da luz em dois meios e comparando sempre com o vácuo. Ó. Na realidade, dois meios eu estou falando é o vácuo e outro, tá certo? Então eu vou comparar do meio com a velocidade da luz do vácuo. Aí matematicamente a gente pode escrever assim, ó, N é igual a C, ó, que é a velocidade da luz no vácuo. Ou seja, eu já posso dizer que a maior velocidade da luz vai acontecer onde? No vácuo. Por isso que normalmente o parâmetro é esse meio material. E o V é a velocidade da luz no meio considerado. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o vidro ou qualquer outro meio material. Tá? No caso, lembre que os meios têm que ser o que? Transparente. Senão, nós não vamos ter o fenômeno de refração, né? Que a gente viu que nós podemos ter reflexão. A luz bate e volta. A refração ele vai atravessar, né, os meios. E nós temos um que é a absorção. A luz vai ficar retida, né? Ela nem passa e nem volta, né? O índice de refração é bom a gente salientar. O valor dele, ó, vai ser N maior igual a 1. Nunca vai ser menor do que 1. Ele pode ser igual a 1. Ó, a situação onde ele é 1 é onde é que vai ser. Nós vamos já falar também. Vai ser no vácuo, né? Ó. Então, quanto maior o índice de refração do meio, tá certo? Então, quanto maior for o índice aqui, ó. Quanto maior for o N, menor vai ser a velocidade de propagação na luz nesse meio. Então, o Vzinho aqui vai ser menor, ou seja, a gente pode concluir que é uma relação de proporção inversa. Maior índice de refração, menor velocidade. E aí também pode concluir outra coisa. Quando o índice de refração é pequeno, significa que a velocidade lá no meio vai ser o que? Maior. Tá? Pronto, essa até é uma coisa importantíssima aqui, ó. Porque eu já falei que o meio, ó, tem um menor índice de refração aqui é o vácuo, ó. Tá? Ó, menor índice de refração, então a maior velocidade. Então a luz tem velocidade máxima no vácuo. Assim, apresenta o menor índice de refração, que é N do vácuo igual a 1. E nos demais meios materiais, esse índice vai ser maior do que 1. Nunca vai ser menor, né? Não se esqueçam disso. Então, professor, com certeza o da água vai ser maior do que 1, né? O do vidro vai ser maior do que 1, sim, né? Porque lá nós vamos ter velocidades menores, né? Ó, quando tem velocidade menor, o que é que acontece com o índice de refração? Vai ser maior do que 1, né? Lógico. A tabela aqui que eu estou colocando, ela mostra algum desses valores. Ó. Então nós temos o vácuo, ó, que é o menor de todos, né? Ó, 1. O ar é bem próximo, tá? A gente vai observar aqui nos problemas, né, dos livros, ele pede para a gente usar sempre o valor do vácuo, né? Que é 1. Mas é muito próximo, 1,000292, tá? Então fazendo essa aproximação a gente vai usar o ar normalmente 1. O gelo 1,31. Então o que é que está acontecendo aqui? Aumentando, né? Está sempre aumentando, significa a velocidade de propagação nesses meios vai diminuindo, tá? Aí o diamante 2,42. Vamos ver um vidro. Ó, o vidro Crow 1,52, sal de cozinha 1,50. Agora aquele salzinho bem transparente, tá? E assim sucessivamente, tá? Se a gente for na sequência aqui, né, os índices vão aumentando e vamos ter aquela inversamente proporcional à velocidade diminuindo. Agora tem um índice de refração chamado relativo. Isso aqui, pessoal, é quando nós formos comparar, né,
só dois meios materiais, né? O índice de refração deles dois, tá certo? Então é aquele que compara os índices de refração absoluto de dois meios materiais, tá? Então aqui, ó, o índice de refração relativa entre dois meios materiais A e B é dado por, ó, se eu for comparar aqui, ó, índice de refração de A e B, eu vou pegar a primeira letrinha, ó, vai ser o numerador, então vai ser o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B. Segue essa sequência, professor? Então, o primeiro aqui, ó, vai colocar no numerador e o segundo no denominador. Tá? Então, vamos comparar o que é que vai significar isso, tá? Isso vai indicar o quanto a velocidade da luz é maior ou menor em um meio. Por exemplo, se esse valor aqui for 1,2, né? Se a gente calcular, não, 1,5, né? Vamos colocar aqui, 1,5. O que é que significa então? Quanto é que está aumentando esse valor? Ó? Significa que o NA é maior do que o NB, ó, 1 vez e meia. Então, 1 vez e meia significa a velocidade lá no meio A. No caso, ó, o índice de refração é maior, então a velocidade é menor. Então, no meio A, a velocidade é 50% menor do que no meio B. Ok? Agora, se eu tiver nessa situaçãozinha aqui, ó, 0,80, né? NA, ele é menor do que o NB em 0,8, né? Ou seja, quantos por cento ele é menor? Ele é menor só 20%, né, pessoal? Ou seja, a velocidade lá no meio A, né, ela vai ser 20% maior, né, do que a velocidade no meio B. Ok? Então, quando for menor essa relação, significa que a velocidade lá de cima é maior. E quando se não for maior do que 1, né, ó, significa que a velocidade do meio de cima, né, que vamos chamar pelo A, né, vai ser o que? Menor do que o segundo meio. Vai ter essa redução de velocidade. E nós também podemos calcular esse índice, né, relativo, né, pegando os valores da velocidade. Já no caso aqui das velocidades, a gente inverte, tá certo? Ó, o que vai ficar em cima é a do segundo número. Então vai ser a velocidade do B dividido pela velocidade do A. Tá certo? Porque a gente já viu que é inversamente proporcional, né? Bom, por isso que vai ficar essa inversãozinha ali, ó. Vamos para os exemplos, ó. O fenômeno responsável pela ilusão de ótica, que dá origem às miragens, é conhecido como... Então, lá na piscina, né, que eu mostrei no início dos slides, né, ali temos uma ilusão de ótica. Do mesmo jeito lá na piscina, né, mesmo jeito da piscina, quando a gente coloca lá aquela pá, né, para fazer a limpeza, a gente vai pensar que o cabo dela está quebrado. Então, ali é devido à refração, né, então essa ilusão de ótica é devido à refração. A reflexão, né, a gente normalmente não tem essa ilusão de ótica, né? Porque normalmente vai formar a imagem do objeto. A única coisa que não fica legal é aquela inversão, né, na horizontal. A difração, pessoal, um fenômeno que vai ser estudado mais na frente, é um fenômeno onde ocorre um espalhamento da onda, né? A luz vai se espalhar, tá ok? E dispersão, né, aquele que já é a separação das cores da luz. Nós temos espalhamento. O índice de refração, outro exemplo, né? O índice de refração de um meio óptico transparente é de 1,8. Em relação a isso, é possível afirmar que, tá? Então esse é o índice de refração absoluto, né? Isso aí normalmente está comparando com o vácuo, né? Então 1,8 maior do que 1, né? Então, quanto maior o índice de refração, né, que a gente viu no início, né, ele tem uma resistência maior, né, esse índice de refração, o meio tem uma resistência maior, então ele vai acontecer o quê? Ele vai dificultar mais a propagação da luz. Ou seja, se ele dificulta, então vai ter uma redução da velocidade. Então, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade de propagação da luz nesse meio. Vamos analisar o item A aqui, ó. A luz da luz nesse meio é 1,8 vezes mais rápida. Não, né? A luz aqui não vai ser menor, a luz vai ser menor.
Então a gente já descarta aqui, né? Então esse item aqui é falso, né? Então aqui, incorreto. Vamos para o segundo item, ó. A velocidade da luz nesse meio é 1,8 vezes mais lenta, ou menor mesmo, né? Então mais lenta, tá certinho aqui, do que no vácuo, né? Então tem sempre esse comparativo, né? Então esse itemzinho aqui é o correto, né? Ó. Então a velocidade da luz nesse meio vai ser realmente uma vez mais lenta, né? Menor, né? Do que no vácuo. Vamos para o outro itemzinho aqui, ó. A frequência da luz refratada nesse meio é 1,8 vezes menor do que no vácuo. A gente já viu, isso é falso, né? Por que é falso, prof? Porque ó, a gente viu lá, uma das características da luz, ó, quando sofre refração, a luz não tem sua frequência alterada, ó, ela não altera a frequência. E aqui está dizendo que ela vai ser 1,8 vezes maior, ela está se alterando, ela vai aumentar, né? A luz, quando ela se propaga no vácuo, a frequência dela é a mesma de quando ela se propaga no ar, de quando ela se propaga no vidro, tá? No óleo. Ou seja, não muda, a frequência não se altera. D. O comprimento de onda não sofre nenhuma alteração. Pronto, a gente já viu no início, né? Aquela formazinha, ó, V, que é a velocidade de propagação da luz, vai ser o comprimento da onda vezes a frequência, né? Esse valorzinho, como ele não mexe, ó, então se eu fizer uma alteração na velocidade, vai haver uma alteração no comprimento. Então o comprimento não sofre nenhuma alteração falsa, né? Então nessa situação, o que é que está acontecendo? O comprimento de onda aumenta. A gente já observou o que é que vai acontecer com a velocidade, né? Porque o comprimento de onda é 1,8 vezes, né, maior, né, do que o do vácuo. Se o comprimento de onda é maior, comprimento de onda, né? Se o índice de refração é maior, significa que a velocidade é menor. Então, se a velocidade é menor, então o comprimento de onda são diretamente proporcional, também é menor. Ou seja, esse item aqui, ó, comprimento de onda aumenta, falso. Então, que é errado. Então aqui são as características da onda. A gente já sabe que uma das características é a mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade vai ser dada em função dos índices de refração, né? Então quando a luz passa de um meio onde o índice de refração é maior, o que é que acontece? Diminui a velocidade. E quando a luz passa para um meio de refração de índice menor, ela vai fazer o quê? Aumentar a velocidade. Ok? E outra característica, quando a luz passa por um processo de refração, então ela não altera a frequência dela, a frequência permanece constante. O que vai mudar é o comprimento de onda, né, que vai de acordo com como a velocidade está se comportando. A velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta, a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. Calcule o índice de refração do vidro se a luz que atravessa a placa possui 2 vezes 10 a 8 metros por segundo e considere o valor da velocidade da luz no vácuo de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então aqui foram dadas duas informações, a velocidade lá no meio, né, que é o vidro, 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Nós precisamos calcular o índice de refração absoluto, né? Que é aquele que compara a velocidade de propagação no meio com a velocidade no vácuo. Então vai ser, ó, igual a C sobre V, N igual a C sobre V, que é quem? C é a velocidade da luz no vácuo, né? E V é a velocidade da luz lá no meio, que no caso aqui é o vidro. Então, substituindo aqui, ó, velocidade da luz no vácuo, ó, 3 vezes 10 a 8, dividido por V, que é 2 vezes 10 a 8. Aqui a gente já vê um negócio interessante, né, que vai ajudar no cálculo, ó. Repete aqui, está repetindo 10 a 8, né, essa potência de 10, então dá para a gente simplificar, né? Então ela vai sumir. Por quê, professor? Porque 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 8 é 1, né?
E esse 1 vai multiplicar o 3 sobre 2, né? Então vai sobrar para a gente só 3 sobre 2, que dá igual a 1,5, né? Então o que é que significa isso? Que a velocidade desse meio, né, vai ser menor, né? Tá? No vidro é menor, por quê? Porque ela tem um índice de refração maior, né? Ó, índice de refração maior do que 1 significa que a velocidade que vai acontecer com ela vai ser menor do que a velocidade da luz lá no meio considerado, que no caso aqui é o vidro. E ela vai ser quantos por cento menor? Pessoal, se a gente fosse calcular a porcentagem aqui, ó, daria quanto? 50%, né? Então vai ser 50% menor. Tá? Então a luz propaga-se, né, entre dois meios de índice de refração distintos. Em seu caminho, a luz emerge de um meio cujo índice de refração é 1,5 em direção a um meio de índice de refração igual a 1,25. Então, determine um índice de refração relativo para esses dois meios, ok? Então, aqui nós temos o índice de refração do primeiro meio, vamos chamar de NA 1,5, do segundo meio 1,25, e nós queremos saber o índice de refração relativo entre o meio A e o B. A gente já viu, né, que o índice de refração de A em relação ao meio B é só pegar a primeira letra ali, ó, vai ser o N de A em cima, né, fica no numerador, dividido pelo índice de refração do segundo meio, né, que é o B. Ok? Usa sempre essa sequência, né? Então, NA em relação a B vai ser NA sobre B. Então, vai ser 1,5 dividido por 1,25. Tá? Então, o resultado deu 1,2. Então, aqui a gente vai tirar uma conclusãozinha aqui, ó. Como eu estou comparando, né, ó, esse índice é relativo, né, entre o meio A e o meio B. E o do meio A vai ser 1,2, ou seja, ele vai ser maior, né, do que o primeiro. Então isso significa, ó, que a velocidade da luz ela é 20% maior no meio de baixo, ó, no meio 2 do que no meio 1. Ok? Pronto. Ou a gente faz aquela outra análise que eu fiz, né? Se eu for comparar do meio A para o meio B, ela vai ser quantos por cento vai ser menor, né? Ela vai ser 20% menor do que no meio 2. Refringência de óptica. Tem esses termozinhos que se usa muito, né? Então, esse termo refringência a gente usa normalmente para fazer uma comparação. Então, a gente diz que um meio é mais refringente que outro quando o seu índice de refração é maior. Então, se a gente comparar aqui a água, que o índice dela é 1,3, o índice de refração, e o ar, que é 1. Então, a gente vai dizer que a água é mais refringente que o ar. Se for comparar a água com o diamante, ó, como o índice de refração da água é menor do que o índice do diamante, então a água é menos refringente do que o diamante. Então, no meio mais refringente, ou seja, que ele apresenta um índice de refração maior, a luz se propaga através dele com velocidade menor do que no outro, né? Isso aí já foi uma conclusão que a gente tirou na anterior, né? Dióptro. O dióptro vai ser um sistema onde nós vamos ter dois meios materiais transparentes e eles vão ter diferentes refringentes, né? Senão não vai funcionar. Posso colocar, por exemplo, duas placas de vidro, né? Que elas vão ter o mesmo índice de refração, né? Ou seja, o mesmo valor de refringência, né? Então eu tenho que pegar dois materiais diferentes. Posso pegar, no caso, o vidro e o diamante. Posso, aí eu vou estar formando um dióptro. E o detalhe, eles têm que fazer uma fronteira regular entre eles. Então a divisão, coloquei a chapa de diamante embaixo, aí vou colocar a de vidro em cima. Então a superfície que separa os dois, ela tem que ser bem regular. Não pode ser uma superfície cheia de curvas, né? Cheia de sinuosidade, não vamos dizer nem curva, que não vai
Agora só se a outra de cima também for cheia de curva, que as curvas, né, se encaixassem uma na outra. Mas essa superfície tem que ser regularzinho, né, as duas, né, quando a junção das duas, então ela tem que ficar perfeita, uma coladinha na outra. Exemplos aqui, ó, quando eu tiver o ar, né, e água, então eu vou formar um diópto. Quando eu tiver, por exemplo, ar e vidro, também eu vou formar um diópto. E com relação ao formato, ele pode ser diópto plano, né? Quando eu tenho a superfície de contato dos dois meios, ela for retinha, né? E vai ser esférico, né? Quando a superfície de contato dos dois, né, for em forma de curva, né? Ó, essa curvinha aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, se for curva, né, a do de cima tem que ter a mesma curvatura do de baixo para que eles se encaixem perfeitamente. O diópto, ele é aplicado por exemplo, na questão lá da dispersão da luz, né? Então nós temos um diópto porque é ar e água, né? Então por isso que vai formar lá o arco-íris. Termos e elementos geométricos da refração. Então a gente já sabe que a refração ocorre quando a luz, né? Vamos usar mais aqui a monocromática, né? De uma cor só, quando ela passa de um meio A para um meio B, né? Então seria isso aqui, ó, desenhozinho, né, ó. Esse meio A deve ser o meio de incidência, ó, a luz vem, né, vai bater aqui e ela vai atravessar para o outro meio sofrendo esse desvio, né, ó. Aí nós vamos chamar aqui, ó, aqui é nós vamos falar meio de incidência, e o segundo meio é o meio de refração, tá? Então tem essas letrinhas aqui que a gente vai dizer o que é que significa cada uma delas. O F é a frequência, né, que a gente já viu, né? É a quantidade de oscilações por unidade de tempo. No caso aqui a frequência da luz é constante. O S é a superfície, né, que separa os dois meios, né? VA e VB são as velocidades também nos meios A e B. Lambda A e lambda B é o comprimento da onda em cada meio, né? A gente já viu que muda, né, de acordo com a mudança de velocidade, né? E a velocidade de A e B vão se alterar, né, devido àquele negócio que nós falamos, né, da resistência de cada meio que vai oferecer, né, a propagação da luz. NA e NB são os índices de refração absolutos, tá? E não aquele relativo entre os dois meios, né? Então o NA é o índice de refração do meio que está em cima, e o índice NB vai ser o índice de refração do segundo meio. O RI vai ser o raio incidente, né? Aquela que vem da fonte de luz lá, vai bater nessa superfície. Aí nós vamos ter o N, né, que é a normal, é aquela mesma normalzinha que a gente viu no espelho plano. Isso, ela vai ter a mesma característica, é uma reta de suporte, e ela vai formar um ângulo de 90 graus ou seja, ela vai ser perpendicular, né, à superfície aqui de contato dos dois meios, né? A reta normal sempre vai ter essa característica. Ela só é uma reta que a gente vai se basear para medir esses ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. O RR é o raio refratado, o raio que vai ser desviado da luz, né, no segundo meio. O I é o ângulo de incidência, ó, que ele vai ser determinado a partir da normal, ó, ou seja, essa abertura do raio de incidência com a reta normal. E nós temos o ângulo de refração, que ele vai ser medido como? Sempre em relação à normal, ó. Vai ser essa abertura do raio refratado em relação à reta normal. Pronto. Leis da refração, são duas também. A primeira é idêntica da reflexão. Então, primeira lei, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão contidos no mesmo plano, né? Então o plano aqui está na tela do meu computador. Então eu não posso ter nenhum dos dois saindo desse plano. Por exemplo, saindo aqui em direção ao meu olho. Não. Eles têm que ficar dentro desse mesmo plano, que é o plano da tela da minha visualização do meu computadorzinho aqui, ó. Então não poderia ter sei lá, para tentar traçar um plano aqui, ó, plano saindo para cá, ó. Então não posso ter um raio incidente saindo para dentro desse plano aqui, ó. Não é um raio de incidência, não, um raio
refratado, né, saindo, e os dois nesse plano, né, da face do meu computador. Então isso aqui não existe. Isso tem que estar sempre contido nessa mesma superfíciezinha plana. Segunda lei, que ela é muito importante, certo? Ela é que vai ajudar naqueles negócios de aplicações, naqueles instrumentos, ó. É a lei de Snell-Descartes, tá? Então essa lei diz assim, ó, a luz monocromática, quando ela sofre uma refração, ela vai estabelecer uma relação constante entre duas coisinhas, tá? Entre o produto do seno do ângulo, que vai ser formado entre o raio e a reta normal, e o índice de refração do meio correspondente, né? Então ele já disse que nós vamos ter uma relação constante entre quem? Entre o índice de refração e o seno do ângulo. Então esse valorzinho aqui, ó, não vou botar nem ângulo aqui, né? Vai ser o que? Constante. Esse produto não muda. Aí a partir disso aqui a gente pode reescrever essa nossa relaçãozinha aqui, ó. NA, ou seja, o índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência, ó. Isso aqui tem que ser constante e ele pode ser igual ao outro meio, né? Que vai ser, ó, NB, que é o índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo refratado, tá? Porque essa N vezes seno é um valor constante, eu posso igualar ao do outro meio, tá? Poderia escrever separado, mas o interessante é a gente escrever junto, tá certo? Eu posso reescrever essa relaçãozinha, ó, botando os ângulos juntos, né, de um lado, e os índices de refração também do mesmo lado. Então ficaria aqui, ó, eu levo o NB para o outro lado, ele vai dividindo, ó, e eu levo o seno I para o outro lado, também vai dividindo. Então ficaria desse jeitinho. Às vezes é interessante usar esse, e tem situações que é bom usar esse outro, tá? Mas é a mesma coisa. Então essa é a segunda lei da refração. Analisando aquela relação de Snell-Descartes, então dependendo da relação entre os índices de refração dos dois meios, né, aquela relação NA sobre NB, o raio refratado ele pode se comportar de três maneiras diferentes. Então nós vamos analisar essas três maneiras, né, ó. Como é que o raio refratado pode se comportar? A primeira, ó, o raio refratado se aproxima da normal. Então tá aqui, ó. Então vamos imaginar, ó, um raio incidiu. Ah, observa aqui, ó, o prolongamento do raio incidente. Aí o que foi que o raio refratado, né, que é do segundo lado, ó, ele foi onde? Ele pendeu, né, ele puxou para se aproximar da reta normal. Ou seja, se aproximou, ó, da reta normal. Aí vamos tirar algumas conclusões. Primeiro é com relação aos ângulos, ó. A gente constata que esse ângulo de baixo é menor do que o de cima, né, ó. Ele aproximou mais da normal. Então, ó, o ângulo de refração, misturando com reflexão, o ângulo de refração ele é menor do que o ângulo de incidência. Aí também a gente já vai tirar uma conclusãozinha, ó. Se a gente lembrar lá do seno dos ângulos, né, ó, vamos começar do zero, né? Seno de zero é quanto? Zero, né? Seno de 0 graus é zero. Seno de 30 graus, vamos botar só uns 3 valores aqui, que aqui são aqueles ângulos notáveis, né? Seno de 30 graus é 1/2, né? Então 1/2 mesmo, né? Pela forma de fração. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E para a gente fechar, vamos mostrar aqui o seno de 90 graus. Seno de 90 igual a 1.
a gente observa o que é que está acontecendo aqui, ó. O ângulo está aumentando, né? Ó, aumentando o ângulo. O que é que está acontecendo com o resultado? Também está aumentando, né? Está aumentando, professor, tá? 1 meio a 0,5, né? Ó. De 0 para 0,5 um aumento. Aí de 2 sobre 2, aí 2 é 1,4, né? Então vou botar aqui 0,7, né? Ó. Cresceu mais um pouquinho. E quando passou para 90, aumentou um pouco mais, chegou a 1. Então a gente já vai tirar a conclusão. Quanto maior o ângulo, maior é o seu seno, né? Certo? Então, aqui como é o contrário, né? Ó, o R é menor, então significa o R é menor do que o I, então significa que o seno de R é menor que o seno de I. Por que que eu estou fazendo isso, né? A gente vai ver agora. Eu vou reescrever, né? Porque aqui, ó, ele diz que esse raio refratado ele vai depender da relação entre o índice de refração do meio. Mas de que maneira, né? Quando o raio se aproxima da normal, o que é que aconteceu com os índices de refração? Então vamos lá, formulazinha ali, ó. O que é que está acontecendo aqui, ó? O seno do ângulo R, né? Que esse daqui, ó, ele está menor do que o outro. Então eu vou botar uma setinha aqui, ó. Esse valor aqui é menor e esse outro é maior, né? Por que que eu estou colocando isso, galera? Vocês lembram que eu disse que essa relação aqui é constante, né? Ó, pessoal, então se esse valorzinho aqui é pequeno, então para aquela constante permanecer, o que é que tem que acontecer? O NB tem que ser maior. E do outro lado, ó, se esse valor aqui é maior, para a constante ficar o mesmo valorzinho, eu tenho que colocar isso menor. Poderia até exemplificar com valores, ó. Vamos ver aqui. Ó, eu sei que 2 vezes 5 é 10, né? Ó. Digamos que esse resultado ali for 10. Beleza? Ó. Então aqui, ó, quando esse R aqui, seno de R for menor, vamos considerar que ele é 2. Então, para ser 10, o outro tem que ser 5. Estamos vendo aqui, quando esse é pequeno, o outro fica grande. Agora vamos para o outro lado. Ó. Quando esse for grande, ou seja, quando ele for, por exemplo, 10, esse outro aqui vai ser pequeno, ele vai valer 1, né? Ó, pronto. Inversamente proporcional. Então a gente já vai concluir aqui, ó, que o N, vamos ver na mesma sequência, né, para não ter. A gente já vai concluir, ó, que o NB, ó, NB é maior do que o NA. Então vamos ver a conclusão final que a gente vai chegar aqui, ó. Ou seja, o meio B, pessoal, ele é mais refringente do que o meio A. Então, para o raio refratado se aproximar da normal, né, a propagação de a luz ela tem que acontecer de um meio menos refringente, que no caso é o A, né, para um meio mais refringente, que é o B, né, ó. Meio menos refringente, qual é? Que tem um índice menor. Que tem um índice menor é o A, ó, esse A. E ele vai, a luz vai se desviar aproximando da normal, né? Porque o outro é mais refringente. Agora vamos para outra situação. Quando esse raio refratado se afastar da normal, ó, tá aqui, ó. Quando ele se afastar da normal, pessoal, qual é a tendência? O ângulo de refração vai ser o que? Maior do que o ângulo de incidência. E quando o ângulo é maior, né, o seno dele também é maior, né? Ó, isso, ó, seno de R vai ser maior do que o seno de I, aí vai acontecer aquela mesma coisinha, ó. Agora o R, ó, seno de R é maior, significa que o NB é menor. E do outro lado, né, como o seno de I é menor, então o NA vai ser maior. Ou seja, a gente fecha aqui concluindo que agora, que o índice de refração B, ó, é menor do que o índice de refração do meio A. Pronto, agora a gente fecha aqui. Então aqui nós vamos concluir, ó, que a propagação, quando o raio for refratado, quando o raio refratado se afastar da normal, né, ele ficar mais aberto, né, em relação ao normal, nós temos que ter o que?
a luz tem que se propagar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, vou colocar na ordem aqui até para entender mais, ó. O Na maior do que o NB, porque aqui está invertido, né? Então, quando o raio refratado se afasta da normal, ó, o índice de refração do meio de cima é maior do que o de baixo, ou seja, a luz tem que se propagar do meio mais refringente para um menos refringente. Vamos voltar aqui só para o outro, só para reescrever aqui, ó. Que no caso, ó, o contrário, né? Ó. O Na ele é menor do que o NB, né? Então, quando esse raio refratado ele estiver fechando aqui com relação ao normal, você se aproximando dela, né? Então nós vamos ter, ó, o que? Eu preciso de que condição? Os meios materiais tem que ser assim, ó. O meio incidente ele tem que ser o que? Menos refringente do que o meio de refração. Então a luz vai ter que se propagar do meio que tem índice de refração menor para o meio que tem índice de refração maior. Pronto. Fechando esses dois casos. Ou seja, de acordo com essa relação, né, entre os índices de refração, né, nós vamos ter mudança também, né, no ângulo refratado, né? E a última situação, que é uma situação simples, né? Mais simples das duas aqui, das três, né? Quando o raio de incidência for perpendicular à superfície. Então, quando ele for perpendicular à superfície aqui, pessoal, e ó, raio de incidência fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, não com a normal. Porque o ângulo com a normal vai ser quanto? Zero, né? Porque está exatamente em cima da normal. Aí nós vamos ter uma coisinha aqui, ó. O ângulo de refração e o ângulo de incidência vão ser iguais e vai ser igual a zero. Então nós vamos concluir, ó, que seno de R e seno de I também vão ser zero. Então aqui quando a gente substitui aqui, ó, 0 vezes o NB vai dar zero, né? E a 0 vezes NA vai dar zero também. Ou seja, pessoal, a luz não vai sofrer desvio, ela vai passar retinha, tá? Então, quando tiver essa situação, né? Qualquer meio, professor, qualquer meio. Vai independer dos meios dos índices de refração. Vai independer dos índices de refringência, né, dos meios materiais. Tá certo? Por isso que eu falei que é o mais simples, né? Então, sempre que incidiu aqui, ó, perpendicular à superfície, né? Então, esse raio vai passar retinho, né? Não vai sofrer desvio. Agora vamos para ainda das leis da refração, né? Então René Descartes ele concluiu que quanto maior a diferença entre os índices de refração dos meios físicos, maior vai ser o desvio angular sofrido lá na refração. Então, quanto maior a diferença entre os índices de refração dos dois meios, maior vai ser o desvio sofrido lá pelo raio refratado. Então vamos considerar aqui um exemplo de 3 meios, tá certo? Água, né? No caso, nós vamos ter sempre um meio constante, que é o ar, né? O primeiro meio. E o meio que vai ficar lá separando do primeiro vai ser... Eu vou trocar, eu vou colocar água, vou colocar vidro e diamante. E vai fazer sempre um ângulo de incidência do raio de luz, né? De 60 graus. Então, no primeiro caso, ó. Quando eu tiver ar com água, ó, o ângulo de incidência foi 60 e o ângulo de refração foi de 40. Desviou quanto aqui, ó? O desvio foi só de 20 graus, né? Se a gente lembrar lá tem são ângulos opostos, não, tem um termozinho, estou esquecido, mas na matemática tem, que significa que esse ângulo aqui de baixo ele é igual lá de cima, né? 60. Então se esse aqui é 60 e ali foi 40, então esse aqui o desvio foi quanto? De 20 graus, ó. Beleza.
Então a diferença aqui deu quanto? A diferença entre eles dá 0,33, né? A diferença, ó, a diferença 0,33. Agora vamos para o outro caso, ó. Quando a gente tiver ar e vidro, né? Ó, a diferença aqui já é um pouquinho maior. 1,5 menos 1 dá 0,5. Agora vamos ver o desvio, né? Novamente aqui, ó, sem traçar essa retinha, a continuação dela, né? A gente já viu que esse ângulo aqui é 60. E esse desvio que foi sofrido, 60 menos 35 dá 25, né? Pronto, já aumentou um pouquinho, né? Ó. E o último, aqui é ar e diamante. Observe que o ângulo de incidência é 60. Eu aumento para as três situações já para não ter essa tendência, né, dele ficar maior, né? Então eu vou, como fosse o prolongamento, né? A gente já viu que esse ângulo aqui é igual lá de cima, 60. Aí esse aqui, que é o ângulo do desvio, vai ser 60 menos 21, que dá 39, né? E quanto foi a diferença entre os valores? Ó? Esse 2,4 menos 1, que dá 1,4. O que é que nós observamos? O que é que está descrito ali? Ó? Quanto maior a diferença entre os índices de refração, né? A diferença, o que é que vamos ter? Maior vai ser o desvio angular, ó. Maior vai ser o desvio angular, maior vai ser o desvio angular sofrido, né, pelo raio de luz, ok? Pronto, essa é outra conclusãozinha tirada por Snell Descartes. Pronto, agora tem um fenômeno chamado reflexão interna total. Vai ter uma situação, pessoal, que eu não vou ter refração, mesmo eu tendo dois meios transparentes incidindo a luz sobre um deles. Quando é que vai acontecer isso? Eu vou precisar dessa coisinha aqui, ó. Eu preciso que a luz ela incida em um meio de maior índice de refração para um que tem um menor índice, tá? E no caso a luz vai ser totalmente refletida, ou seja, ela vai ficar só no meio de origem. Seria como se fosse isso aqui, ó. Digamos que eu tenho dois meios aqui, ó. Vidro, mais de ver. Agora o diamante é que é maior, então tem que ser o contrário, né? Tem que ser diamante, vidro, né? Então tem que ser de um que tem índice de refração maior para um que tem índice de refração menor. Então quando acontecer um ângulo lá, vai ter um ângulo que ele vai acontecer isso aqui, ó. Essa luz não vai sofrer aquele desvio, ela vai só o que? Refletir, ó. Totalmente refletir. Ela não atravessa, ok? Por isso nós vamos chamar isso de reflexão interna total. Então precisa dessa condição, né? O meio material que está em cima tem que ter um índice de refração maior do que o que está embaixo, ok? Nesse caso, a partir que o ângulo de refração alcança 90 graus, não ocorre mais refração. Ok? Então vamos fazer outro desenho de novo, né? Então esse negocinho vai acontecer quando tiver... Não, acho que eu tenho a figurinha aqui. Peraí, tem uma figurinha que vai mostrar isso, ó. Então observa aqui a seguinte situação. Vamos lembrar daqueles raios, aqueles três, né, raios refratados, né? Ó. Aqui ele está passando retinho, né? Porque, ó, está incidindo aqui perpendicular à superfície, beleza? Agora aqui deu um ângulo, ó, então o que é que vai acontecer? Ó, ele vai refratar, né? Ó. Esse ângulo lá, ó, é maior do que esse, beleza? Por que que ele é maior? Porque o índice de refração desse meio 2, ó, o N2,
é maior do que o N1. Então nesse caso lá, ó, ele vai se afastar da normal. Foi o que a gente viu, não foi? Vamos ver se é isso mesmo. Ele vai ter que passar de um meio mais refringente para um menos refringente, né? Foi o que a gente viu no anterior, tá? Então vai. Aí eu vou botar outro ângulo aqui, que nós vamos chamar esse ângulo limite, ó. O ângulo limite vai ser essa situaçãozinha aqui, ó. Quando o ângulo lá de refração for igual a 90 graus. Observa aqui como o raio refratado ele ficou paralelo à superfície aqui, ó, que divide os dois meios. Então já não tá mais passando luz lá para o outro meio. Aí quando eu aumento esse ângulo aqui, ó, eu aumento mais um pouquinho ele aqui, ó. Aí é que só vai ter reflexão total. Então a partir desse momento aqui não vai ter mais refração, ó. Só vai ter o que? Reflexão dos raios de luz. Observe que nesse primeiro caso, ó, observe como está mais fininha aqui, né? Menos apagada, né? Ó, o raio refletido. Normalmente, pessoal, vai ter esses dois raios. Quando a gente vai lá na piscina, a gente dá uma olhadinha, a gente consegue até se visualizar lá dentro, porque está havendo reflexão. Mas não é aquela imagem perfeitinha que a gente vê no espelho, né? Tá? Ela não está tão nítida. Por quê? Porque são poucos raios que estão refletindo. Mas aqui com certeza, se você atingir lá esse ângulo limite, a sua imagem vai ficando melhor, vai ficando mais perfeita, tá certo? Eu espero que tenha entendido, né, essa questão dessa reflexão interna total, né? É só memorizar isso aqui, ó. Ela vai acontecer só nessa situação, a partir dessa situação, né? Quando o ângulo de refração for igual a 90 graus. Ele vai ficar paralelazinho aqui à superfície que separa os dois. Tá aqui uma experiência que a galera faz, ó, para observar aquilo que eu estava falando. Ó. Inicialmente, ó, jogou perpendicular à superfície, o raio atravessou retinho, né? Não sofreu desvio. Aí eu botei um ângulo diferente aqui, ó. Houve esse desvio, né? Ó, afastando-se da normal. Exatamente porque o meio aqui, ó, ele é mais refringente do que o segundo. Do mesmo jeito aqui, aí consegui achar o ângulo limite, ó. Tá aqui, ele bem aqui, ó. Tá certo? Então no ângulo limite, ó, não teve mais, ó, raio de luz desviado lá no segundo meio, só teve raio refletido. Aí nós vamos concluir o seguinte, ó. Para a gente calcular o ângulo limite, como é que a gente faz? Ó? Vamos ver aqui, ó. N2 vezes seno. Aqui é a lei de Snell-Descartes, né? Ó. O índice de refração do meio 2 vezes o seno, né, do ângulo de incidência, que ele chamou de θ, não foi? Vai ser igual ao N de refração do meio 1 vezes o seno de refração. A gente já viu que o seno de refração, o ângulo de refração é quanto? 90, né? Para o ângulo limite. Então vamos lá, que aqui seno de 90. Se alguém lembrar do seno de 90, vai ver que vale 1, né? Ó, vale 1. 90 graus igual a 1. Beleza? Ó, como esse númerozinho aqui é 1, então vai desaparecer, né? Ó, 1 vezes N1 dá N1. Então o que é que vai sobrar aqui, ó? N2, eu vou até escrever aqui, porque vocês vão ver como é que vai ficar a resposta, né? Ó. Vamos passar aqui, galera, esse valor aqui está multiplicando, né? Então ele passa para o outro lado dividindo. Então como é que vai ficar? Não precisa nem escrever, não. Estou confundido aqui. Então vai ficar o que, ó? Seno de I vai ser igual a N1 sobre N2. Então aqui, galera, é só fazer o seguinte, do jeito que está explicando aqui, ó. O valor do seno do ângulo limite, ele é definido pela razão entre o menor e o maior índice de refração do meio. Então vai colocar o menor em cima e o maior em baixo. Tá, ok? Então vai ser desse jeitinho que a gente determina o nosso seno limite, né, para ter só reflexão interna total. Pessoal, tem uma aplicação muito interessante que são nas fibras óticas. Então lá na fibra ótica, ela é constituída normalmente de um material bem transparente aqui, né, ó, tá? E aqui vai ter
outro material, que no caso ele é menos refringente, né? Então o que é que vai acontecer aqui? A luz, quando ela incidir lá na fibra ótica, né, naquele ângulo limite, ela vai só refletindo e ela vai passar direto, né? Ó, tá? Por isso que a gente usa fibra ótica, né, para a gente ter, sei lá, uma internet mais rápida, né? Porque a velocidade lá vai ser bem rápida, vai ser a velocidade da luz. Então usa muito, né, para transmitir dados, né, com fibra ótica, por causa exatamente dessa velocidade de propagação que é bem elevada. Ok? Então lá dentro da fibra ótica vai ter reflexões diretas, né, dentro dela. Se não tivesse refração, uma parte, digamos que da energia, né, dos dados que iriam, eles ficariam perdidos, né, eles vazariam aqui para fora. Então tudo aqui, ó, vai direto, né, não vai perder dado nenhum e ele vai ser mais rapidinho. Agora vamos para fechar com alguns exemplos. Ó. Ao sofrer refração de um meio com índice de refração N1 para outro meio de índice de refração N2, um raio de luz monocromático tem seu ângulo de incidência reduzido em 5 graus. Marca a alternativa que traz uma informação incorreta a respeito dessa refração. Então ali, ó, o ângulo de incidência foi reduzido em 5 graus, ou seja, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência, tá ok? Então ali, ó, então como o I, eu vou até inverter, ó, vou trocar aqui, ó. Então aqui, ó, o I é maior do que R, então o seno de incidência é maior do que o seno de refração. E lá, né, vamos observar aqui, ó, ângulo de incidência, ó, maior, então a luz vai sofrer um desvio para dentro, né? Vai se aproximar da normal. Então a propagação do raio de luz, ela está acontecendo de um meio menos refringente, ou seja, aqui, ó, o N1 vai ser o que? Menor do que o N2. Então aqui nós vamos ver aqui o item A. Esse raio de luz passou de um meio de menor índice de refração para outro de maior índice de refração. Verdade, né? Ó, porque aqui, ó, dá para a gente concluir que o N1, porque o raio refratário está se aproximando da normal, né? Porque o raio de incidência é maior que o ângulo de refração, tá? Bom, então o item ali. Vamos lá para o B. A alteração do ângulo deve-se a uma diminuição da velocidade de propagação da luz. A gente já viu, né, que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, né? Então, no meio mais refringente, a luz se propaga com velocidade menor. Então, ela vai se propagar com velocidade menor ainda no meio 2, né? Então, a alteração do ângulo deve ser uma diminuição da velocidade. Exatamente, né? Então esse item também aqui é verdadeiro, beleza. Tá? Porque o índice, né, do meio de refração, ele é maior, né, do que do meio de incidência, né? Pronto, verdadeiro. Esse outro aqui, ó, o índice de refração relativo entre os meios 1 e 2 é menor que 1. Então vamos lá. A gente vê, ó, como o N1 é menor do que N2. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui pro, ó, se a gente fosse fazer o cálculo, ele quer saber, ó, o índice relativo entre o meio 1 e o meio 2. Então eu pego o N do primeiro, que é o 1, dividido pelo N do segundo. Então vamos lá aqui, ó. A gente já viu que o N1 ele é menor do que o N2. Tá certo? Vamos colocar valores aqui, por exemplo. Então aqui, pessoal, vamos dizer que aqui o de cima é 1, que ele é menor do que o outro, né? E o de baixo, um valorzinho maior, 2, né? 1 dividido por 2 dá 0 pontos. Pessoal, sempre que acontecer isso, ó, no denominador for um número maior do que o de cima, o resultado vai ser um número menor do que 1. Então aqui é verdadeiro, né? Isso. Pronto. Verdadeirinho. Ok? Então lembre sempre disso, ó. Quando você for dividir um número menor por um maior, o resultado normalmente vai ser decimal. Por quê? Porque ele vai ser menor do que 1. Ok? Agora vamos ver o contrário, né? Ele pega aqui, ó, o índice de refração relativo entre 1 e 2. Então vamos lá. A gente já viu ali, né,
entre 2 e 1, ó, o de cima agora vai ser o 2. Aí a gente já viu aqui o contrário agora, né? Ó. O de cima é maior, vamos colocar valores também, né? Para vocês não duvidarem, né? Vamos dizer que o de cima é 3 e aqui o de baixo é 1, ó. 3 dividido por 1 dá 3. Esse aqui é maior do que 1, né? Pronto. Maior do que 1 e aqui está dizendo que é menor. Então aqui é incorreto, né? Esse item aqui é o incorreto, que é o item que nós queremos achar, né? Ó, tá certo? Beleza? Então quando o número de cima for maior do que o de baixo, o resultado vai ser sempre maior que 1. Eu fiz ali com número só para é o tal do São Tomé, né? Às vezes vocês só creem vendo o negócio, né? Então, o item incorreto, né, que é o item certo da resposta, é o item D. Ó, na passagem de N1 para a N2, a velocidade da luz é reduzida. Ó. Então, na passagem do N1 para o N2, a velocidade é reduzida, né? Porque lá, ó, os índices vão aumentando, né? Ó. Quando o índice aumenta, a velocidade diminui, né? Pronto, certinho esse, né? Pronto. Beleza, agora vamos. Vocês observam que as questões, muitas delas têm essas análises, né, que você precisa conhecer os princípios, né, essas teorias, essas características, né. Um feixe de luz monocromático incide na superfície de separação entre dois meios com índice de refração NA e NB, sabendo que os ângulos de incidência e de refração são 30 e 45, respectivamente. Então, determine a razão entre NA e NB. Aí ele dá os valores aqui, do seno de 30, 1 meio, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Organizando aqui, o ângulo de incidência, 30 graus. O ângulo de refração, 45. O seno de 30, 1 meio. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E nós queremos saber o índice relativo, né, entre o meio A e o meio B. Pronto. Nós vamos usar aquela segunda versão da formulazinha da lei de Snell-Descartes. NA sobre NB, seno de R sobre seno I. Ó. Então vamos lá. Substituindo, ó. NA sobre NB vai ser seno do ângulo de refração. O ângulo de refração é 45. Então fica seno de 45 dividido pelo seno do ângulo de incidência, que é 30. Seno de 30. Substituindo pelos valores que eu tenho, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, 1 meio, né? Aí aqui, galera, nós temos uma divisão entre duas frações. Vamos lembrar. A gente vai transformar isso numa multiplicação. Como? Repete a fração de cima, né? Ó, raiz de 2 sobre 2. Multiplica pelo inverso da fração de baixo. O inverso, galera, é só trocar os números. Ó. O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então faz só essa troquinha aí. Tá? Aí aqui ficou legal agora, não foi? Ó, o 2 aparece em cima, embaixo, né? Ó. 2 dividido por 2 dá 1, então dá pra gente simplificar. Então ficou só raiz de 2 dividido por 1, que é raiz de 2. Então, o índice de refração relativo entre os meios A e B é raiz de 2, é o item A. Pronto. Vamos aqui para o outro, né? Um feixe de luz luminoso incide na superfície de separação entre os meios A e B, sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 e que o índice de refração de A é 2,2. Determine o valor do índice de refração do meio B para que o ângulo de refração seja de 45. Ele deu novamente os valores, ó, sendo de 30, só que agora forma decimal, 0,5, e o seno de 45, 0,7. Pronto. Então aqui nós temos, organizando, né? I 30 graus, NA 2,2, R, né? Ângulo de refração 45, seno de 30 e o seno de 45. E nós precisamos determinar o índice de refração do meio B. Vamos usar aquela mesma relaçãozinha ali, né, professor? Isso. Substituindo, ó.
O índice de refração do meio A, ó, 2,2, que é o NA. O NB não temos, né? O valor que a gente vai achar repete igual. Seno de R, o R é quanto? 45. Então fica seno de 45 sobre seno de I, que é 30, ó, seno de 30. Então, agora eu substituo pelos valores dos ângulos, né? Ó. 2,2 sobre NB vai ser igual a 0,7 sobre 0,5. Pronto, a gente faz uma coisinha aqui, elimina logo essa vírgula, né? Como tem uma casa decimal em cima e uma embaixo, a gente elimina logo a vírgula, né, dos dois. Por que eu posso fazer isso? Isso aqui, pessoal, era mesmo que multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Então, quando tiver essa situação, estiver a mesma quantidade de casas decimais, só é tirar a vírgula. Então vai sobrar só o 7, sobra só o 5, né? 0,7 vezes 10 é só andar uma casa, vai para cá, para o final. 0,5 vezes 10 é só andar uma casa de folha para frente, ó. Então fica 5, que a gente nem precisa mais escrever, né? Pronto. Só usar esse macete. Igual a quantidade de casas decimais, você pode eliminar. No caso de uma divisão, beleza? Então, por exemplo, se eu tiver 0,35, aí aqui embaixo tem 0,5. Diz, professor, mas aí tem casas decimais diferentes, né? Acrescenta um zerinho aqui, ó. Beleza? Pronto. O que é que você faz agora? Tá igual o número de casas decimais. Fica quanto? 35 sobre 50. Simples assim. Sem precisar fazer aquele negócio. Tem que multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo. Agora a gente usa aquela regrinha, né, da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, multiplicamos em x aqui, né? Ó. Fica 7 vezes NB igual a 5 vezes 2,2. Faz primeiro essa multiplicação, ó. 5 vezes 2,2 dá 11. Agora isolando o NB, fica 11 dividido por 7. A gente vai achar 1,57. Letra C de casa. Pronto. E para fechar a aula de hoje, a gente vai fazer um mais detalhado aqui, né, da FATEC São Paulo. Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do curso de materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra semicircular de raio R um feixe de laser monocromático, conforme a figurinha aqui, tá? Utilizando os dados da figura e as informações apresentadas na tabela de referência, podemos concluir corretamente que o material da amostra é pronto. Então aqui, ó, a amostra, eu não sei o índice de refração dela, mas o segundo meio é o A, né? O A eu sei, ó, tá ali na tabelinha, né? Eu já sei o índice de refração dele. Então aqui nós vamos aplicar aquela leizinha de Snell-Descartes, né? Então vamos lá como é que a gente vai proceder aqui. Então nós temos o NB, ó, que é o segundo meio, né? Vamos chamar o meio lá de cima de NA, né? Beleza? Que é o A, né? Vou chamar NA. E aqui vai ser o outro meio, que é o meio onde vai haver a refração, né? Vamos chamar de B, né? Então o NB, que é o A, que vale 1, beleza? E o valor que nós vamos achar é do meio A, né? Que é o da amostra, né? Porque eu não sei qual é o material. Estou usando esse experimento para descobrir. Que é muito interessante porque às vezes a gente tem que destruir uma amostra, né? Tem muitos ensaios que fazem isso. Você destrói a amostra para determinar o material. Mas no caso aqui ele deve estar precisando da amostra, né? Então nós vamos usar aqui, ó, NA sobre NB é igual a seno de R sobre seno I. Professor, mas eu só tenho um NB, né? Tá faltando o valor do seno dos ângulos, né? E os ângulos eu não sei, ó, lá na figura, ó. Aqui o I é esse de cima, né? E o R é o de baixo. Mas vamos lembrar lá da matemática, né? As funções trigonométricas, né? O que vai me interessar aqui é o seno, né?
Ó, seno é o cateto oposto do ângulo dividido pela hipotenusa. Não vou nem me concentrar nos outros. Vamos só relembrar que aqui é um triângulo retângulo, né? Ó. Então essas funções trigonométricas, elas vêm desse triângulozinho, né? Triângulo retângulo é um que tem um ângulo reto, né? Que é 90 graus. E os outros dois, quando a gente soma, né? Soma dos dois também tem que dar 90. Aí nós temos assim, ó, dois lados menores, que é o B e o C aqui, que são chamados de catetos, né? E o lado maior, nós vamos chamar de hipotenusa, né? Pronto. Tem até aquele teoremazinho de Pitágoras, né? Soma dos quadrados dos catetos. Então seria aqui B ao quadrado mais cateto, que é o C, né? Fugiu aqui. Mas não vamos nem usar isso aqui não, estou só relembrando, tá? B ao quadrado mais C ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é a letra A. Pronto. Aí aqui agora vamos lembrar o que eu vou precisar, que é o seno do ângulo, ó, o seno desse alvo, cateto oposto. Ó. Observe que tem dois catetos, esse de baixo e esse de cima. Só que um deles o ângulo está cruzando, né? Então o ângulo que está cruzando, o cateto que está cruzando, nós somos cateto adjacente. E o cateto que está na direção contrária do ângulo, nós vamos chamar de cateto oposto. Então o B aqui é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é a letra A. Então vamos lá para a figurinha, dá para a gente tirar por lá, ó. Não tem, mas nós vamos tirar, viu? Então vai ficar, ó, NA sobre NB igual a seno de R sobre seno de I. Vamos aplicar logo direto aqui, beleza? Então vamos lá. NA, quanto é o valor do NB? Aqui é 1, ó. Então vamos lá na figurinha, ó. De cima aqui é a incidência, né, ó. Mas lá nós vamos ver o de reflexão, né? Então vamos ver o de baixo, né, ó. Em cima é o seno de R, né, ó. O R aqui embaixo, galera. A incidência foi em cima e a refração foi embaixo. Ó, qual é o cateto oposto a esse ângulo? É o que está, ó, contrário a ele, é o 3, né, ó. 3 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é essa distância aqui do centro até a borda, né, ó. Tá vendo o triângulozinho retângulo formado? Então esse valor é quem? É o raio, né? O raio lá da amostra. Pronto, 3 sobre R. Agora vamos lá para o ângulo de incidência, ó, o seno de I, ó. Cateto oposto ao ângulo está oposto, é o 2. E a hipotenusa também é quem? O R, né? Ó. Vocês vão ver que vai ficar um negocinho interessante que dá para cancelar o R, ó. Ó, NA sobre 1 dá NA, né? Ó. Agora vamos fazer aquilo que a gente fez anteriormente, né? No outro slide, ó. Divisão de frações, repete a de cima, ó, 3 sobre R, multiplica pelo inverso da de baixo. Vamos trocar, né? Ó. O R sobe e o 2 desce. Ó. Pronto. Ficou show de bola agora, né? Ó. Corta o R, né, professor? O termo cortar não é muito corretinho. Vamos simplificar, né? Ó. R com R, por quê? 3R dividido por R dá 1. Aí vai ficar 3 dividido por 2, né? Pronto, 3 dividido por 2 dá 1,5. Vamos olhar lá na tabela, professor. Qual é o material? Qual é o que tem 1,5? É esse? Não, então é a resina, beleza? Então, a amostra do camarada lá é resina. Pronto, pessoal. Então, fechando aqui a nossa aula de refração. Valeu, pessoal. Até a próxima.